Bom, aqui, ó, meu objetivo agora é a gente demonstrar aqui como a gente vai colocar as janelas, né? Aqui no nosso ambiente a gente tem duas janelas, né? Ó, tem essas daqui da sala, teria uma janela de um vão de 2,80 m e essa aqui do banheiro de 90 centímetros, né? Na área de serviço, perdão, de 90 centímetros. Então, qual o nosso objetivo aqui? Eu quero mostrar um pouquinho, né, como é que a gente embute a janela aqui, né? Nesse caso aqui eu estou colocando uma janela bem simples com uma folha, né, e o batente aqui, mas eu quero mostrar um pouquinho mais apurado, né? Por exemplo, ó, essa aqui é uma janela da Sasaki, né, onde a gente consegue ver aqui certinho aqui como ela é montada, né, como ela é desenvolvida, tá vendo, ó? Então, eu tenho aqui o batente dela, que é um batente em alumínio, né, ó, que está aqui, embutido aqui. O revestimento vem, vira até chegar no batente. Eu tenho aqui a alvenaria, né, essa parte vermelha, e aí o batente vai cobrir essa parte de alvenaria. E tem a guarnição aqui, ó, na parte de trás, né, ó. Então você vê que a guarnição aqui, ela dá até a volta aqui e encaixa aqui, né, dentro da nossa janela, né. E eu tenho as folhas, né, ó. Eu tenho os perfis aqui, né, metálicos, né, no caso aqui são de alumínio, né. Então tem o perfil, tem o vidro aqui no meio, né. Eu tenho o encaixe, né, entre uma folha e outra, né. Então ele é muito mais bem detalhado. Não vamos chegar nesse nível de detalhe, mas eu queria desenhar pelo menos os perfis aqui e a folha do vidro, né. E além de tudo isso, também a gente tem o trilho, né, ó. Tem o trilho de correr que fica aqui, né, ó. Então a gente tem esse trilho aqui de correr, ó, que ele tá aqui nesse ponto, né? Tá exatamente aqui, né? A gente consegue enxergar ele aqui, onde essa folha interna vai correr aqui dentro da janela, né? Então, o objetivo aqui seria só mais desenhar mais detalhado essa janela, né? Então aqui, ó, se eu for montar, vamos dar uma olhadinha aqui nas medidas, né, ó. Eu tenho 1 metro aqui, ó, da face externa até a parte interna aqui, né? E eu tenho aqui, ó, 85 neste canto aqui, né? E dei 2,80 m de janela. Então eu vou começar aqui subdividindo aqui os 85 e depois eu vou fazer 2,80 m para poder desenhar a minha janela, tá? Vou subdividir ele em algumas partes, né? Para eu fazer as 4 folhas, né? Fazer folhas de correr aqui. Então, ó lá. Primeira coisa, a gente subdividir aqui a parede, né? Então, posso usar as mesmas coisas que a gente já fez anteriormente. Posso usar aqui um line, né? Ou simplesmente L no teclado. Eu venho aqui da parte interna, ó, perpendicular, traço uma linha de referência aqui. Eu vou lá, offset, ponto 85, né? Ó, offset, ponto 85, enter, clica na linha, clica para o lado que você quer copiar, certo? Essa linha aqui já eu posso apagar. Isso é uma das maneiras que eu mostrei. A outra maneira era, vem aqui no line, coloca aqui no ponto, puxa, com aqui o nosso tracking, né, o snap tracking ligado, o F11, ó, coloco aqui em cima do endpoint, puxo, vai aparecer a linha verde, coloco ponto 85, ó lá, veio para cá, clico, né? Então aqui eu tenho ponto 85. Aí eu faço aqui offset 2,80, que é o tamanho da minha janela, clico na linha, clico para o lado. Então, eu já tenho o vazio aqui da minha janela, né? Então, teoricamente, tem que sobrar a medida que eu tinha especificado lá, né? Ó, 1 metro, né? Certinho, né? Ou 85, né? Se a gente medir na parte interna. Aqui, então, ó, se a gente olhar aqui pela parte de cima da nossa janela, tá vendo, ó? A gente vai... Só deixa eu pegar a planta aqui, né? Ó, a gente vai enxergar o que, né? Ó, a nossa alvenaria ela vai vir até aqui, tá vendo? Eu vou ter revestimento. Aqui embaixo eu vou ter, teoricamente, a soleira da nossa janela, né? E aqui a guarnição e os revestimentos. Então eu não vou enxergar a alvenaria mais, né? Porque eu vou estar cortando e eu vou estar enxergando aqui numa altura mais ou menos assim, né? Ó. Então eu vou estar cortando aqui e olhando para baixo, né? Então eu estou olhando neste sentido aqui, tá? Enxergando a minha janela. Então, o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar os perfis, o vidro, eu vou enxergar aqui o guarda-corpo da janela com revestimento, né? Então, tudo isso eu vou acabar tendo, enxergando aqui no nosso desenho, visto por cima, tá? Então, eu vou tentar desenhar exatamente esse perfil aqui que a gente está aqui, tá? Então, aqui ele está colocando essa folha, as duas folhas laterais aqui, né? Ó, essa folha lateral aqui
e esta outra folha aqui lateral como fixa, né? Ela está embutida dentro do nosso batente, tá? Esse batente aqui ele é bem pequenininho, tá vendo? Ó? A gente vai fazer ele aqui com 2 centímetros, tá? Então, olha lá, se eu olhar em planta, né, ó, tá vendo? Eu vou enxergar exatamente isso aqui, né, o batente. E aqui ele mostra, né, ó, quem que corre. É essa setinha aqui para mostrar quem está correndo. Então, quem está correndo são as duas folhas internas, né? Tá? E aqui dá até para ver o trilho, né? Ó, se a gente olha aqui, este, esta linha aqui está indicando o trilho, tá vendo? Ó, o trilho que corre essa folha interna aqui, tá? Até ela encostar aqui. Então, vou fazer baseado nisso daí, tá? Bom, vamos lá. Voltando aqui, então eu vou abrir aqui o vão primeiro, né? Ó. Vou abrir o vão aqui, então eu vou lá em Trim, seleciono todo mundo que eu quero cortar da direita para a esquerda com a janela verde, Crossing, confirmo e corto aqui o miolo, certo? Bom, eu vou usar o mesmo layer de janela para preencher aqui, tá? Essa é uma das maneiras. Eu poderia ter usado a mesma técnica que usei lá atrás, que seria o quê? Faço lá Trim, seleciono esse, tiro a alvenaria primeiro, certo? Depois venho aqui em Modify, Break at Point, seleciono a minha linha e corto, né? Modify, Break at Point, seleciono a linha e corto, tá? Depois seleciono ela aqui e troco aqui para janela, certo? Separei ela. Outra maneira é, venho aqui, né, ó, seleciono os dois, dou o trim, corto, venho na layer janela, e aí venho lá, line, aí crio uma nova linha, né? Então, qualquer uma das duas maneiras aqui são possíveis, tá? Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um batente de 15 centímetros aqui, tá? Por 2 centímetros de largura. E aí eu vou virar aqui meu revestimento até encontrar ele aqui, tá? Como a minha parede aqui tem 25, né, externo, então ele vai ficar um pouquinho maior. Então a gente vai dar esse acabamento aqui, tá? Então vamos lá. Offset. Vou fazer com 2 centímetros de largura nosso batente. Ponto 0,2. Né? 2 centímetros aqui desse lado. Enter para voltar no último comando. Como eu já digitei 2 na última vez no offset, ele está aqui no 2 ainda. Enter. Clico na linha, clico para o lado que eu quero copiar. Né? Já tenho mais ou menos o meu batente. Então eu quero fazer ele com 15, né? Então, offset, ponto 15, 15 centímetros. Né? Ó, então eu vou fazer ele até vir até aqui. Ó. Então, ó lá, vou cortar, tá? Então a nossa janela acaba aqui. Tudo bem? Bom, então dá pra gente enxergar aqui então que a gente vai ter um revestimento virando aqui, né? Então a minha janela vem até este ponto aqui, ó. Tá? Então isso aqui é a minha janela, ó. Aí o nosso revestimento vai estar em algum ponto aqui. Então vamos lá, ó. Line, então vou fazer aqui, ó, line, venho daqui até aqui. Então vou fazer uma nova linha. Poderia ter quebrado a linha também, tá? Então a gente pode usar de várias maneiras. Vou mudar aqui para o layer revestimento. Tá vendo? E aí eu vou dar um offset aqui, né? Ó. Offset e ponto 0,25, que é a espessura do revestimento. Né? Ó. Certo? Olha lá. Então eu vou cortar aqui com trim. Né? Vou pegar aqui minha vassourinha, seleciono essa linha e copio as propriedades para ele. Certo? Olha lá. Bom, eu vou só entrar aqui, ó, 1 centímetro, 2 centímetros, ponto 0,2, né? Ó. E aí, vou fechar aqui, né? Certo? Olha lá, vassourinha. Então, ele ficaria mais ou menos assim, né? Isso aqui é alvenaria, ele vem e fecha aqui no revestimento, tá vendo? Então, este batente aqui vai estar embutido aqui dentro da minha alvenaria, tá? Bom, vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, né? Ó, line, pego aqui, ó, venho aqui, mudo o layer para revestimento, certo? Vou dar um offset aqui, offset, ou simplesmente O de offset. Vou dar a espessura do revestimento, ponto 0,25. Já estava digitado, mas clico aqui. Vou entrar aqui um tanto, ponto 0,2, né? E aí venho aqui com a minha linha, ó, e faço a virada, né? Com line mesmo, né? Ó.
Então eu faço line, endpoint, perpendicular. Olha lá. Aí eu faço um fillet aqui, né? Ó, vamos juntar os dois, né? Ó. Fillet, olha lá, tá com um raio 0.05 que eu fiz o batente lá, né? Então vou mudar aqui, ó, raio, vou colocar 0. Então clico nessa linha, ó lá. Juntei. Vou fazer a mesma coisa, Enter, voltar no último comando, clico nessa linha, juntei também. Olha lá. Então eu fiz a viradinha aqui do nosso batente. Então a nossa janela já está no jeito aqui, tá? Como eu vou criar um bloco com ele, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou esticar essa linha até aqui, tá? Vai ficar uma em cima da outra, mas é só para eu ter um bloco de janela aqui, ó, tá? Mais bem elaborado, né? Um bloco fechado, tá? Então, eu já tenho o requadro da minha janela. Agora eu vou desenhar as folhas da janela, tá? Olha lá. Como é que são as folhas da janela? Eu vou ter uma folha aqui, tá vendo? Ó? E uma folha aqui, tem um espacinho aqui da canaleta, tá? Então eu vou tentar desenhar aqui ó, uma folha mais ou menos aqui no meio da minha janela, tá vendo? Ó? E depois eu faço a outra folha para dentro aqui. Nesse caso aqui, se a gente der um medir aqui, né? Ó, então, deixa eu salvar aqui. Ó lá. Então, este aqui ó, tem 2 centímetros, tá vendo? Ó? Como é um alumínio, ele tem 2 centímetros, né? Vamos só aumentar a precisão aqui, só para eu poder ter certeza aqui se é 2 centímetros ou é 2,5. Então vamos lá. Olha lá, 2 centímetros, tá? 0,02. Então a gente vai fazer com 2 centímetros e eu vou dar um espacinho aqui entre eles aqui, né? Ó, um espaço entre eles aqui de, olha lá, 0,12. Vamos colocar 1 centímetro, né? E mais 2 centímetros aqui, certo? Então a gente vai criar exatamente esta janela aqui, tá? Olha lá. Então eu vou pegar aqui, ó, mais ou menos no meio da janela, ó, no meio. Então vem aqui line, pego aqui o midpoint da janela, tá vendo? Ó? Midpoint ao midpoint, vou traçar essa linha. Aí eu vou fazer assim, ó, offset 0,02, 2 centímetros, clico na linha, clico para cima, certo? Depois, agora eu vou ter que subdividir aqui, tá? Bom, eu vou primeiro fazer a cópia, depois eu corto, né? Então, offset 0,01, olha lá, clico na linha, o espaço entre as folhas, offset 0,02. Então, lá, tá vendo? Então, eu vou ter a folha de fora e a folha de dentro. Então, se eu pegar aqui o meio, olha lá, midpoint aqui, ó, eu já tenho aqui exatamente a metade entre as duas janelas, né? Então aqui é o junção aqui, né? Exatamente no meio, onde vai ficar a junção das duas folhas, né? Que seria exatamente este ponto aqui, ó, tá? Certo? Bom, só que eu preciso subdividir mais esse pedaço aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou usar um outro comando aqui que se chama divide, certo? Ele divide uma linha em tantos segmentos que a gente escolher, tá? Então eu vou dar um Enter aqui, ele me pede para selecionar o objeto. Então eu vou selecionar este objeto aqui, ó. Vou selecionar este aqui. Se bem que eu vou traçar várias linhas, né? Ó. Seleciona esse objeto. Ó, entre com o número de segmentos. O número de segmentos que eu quero dividir em 4 partes. Olha lá, 4 partes. Certo? Olha lá. Aparentemente não aparece nada, né? Mas ele cria uns pontinhos aqui, tá vendo? Ó? O que são esses pontinhos? Os pontinhos é o que dividiu minha linha. Tem 1, 2, 3, 4 partes. Tá vendo? Ele não aparece porque ele é bem um pontinho mesmo, tá vendo? É esse pontinho aqui, tá? Mas a gente pode mudar o ponto, né? A gente tem várias formas, né? Eu vou colocar PD Mode, tá? PD Mode é o tipo do ponto, tá? Depois eu coloco aí na descrição como a gente vai, quais são os tipos de PD Mode, né? Então, lá, PD Mode, a gente tem aqui, só para a gente exemplificar, deixa eu abrir aqui o Help, tá? Quando vocês tiverem dúvida, entre no Help, né? Ó, PD Mode, né? Então, lá, aqui ele mostra quais são os tipos do PD Mode, né? Ó. Então, se eu colocar 0, ele vai aparecer um pontinho. 1, não vai aparecer nada. 2, ele vai aparecer um tracinho. 3, um X. 4, um tracinho vertical.
Aí eu tenho lá 32, 33, 34, 35, 36, 64, 65 e até 100, tá vendo? Então a gente tem essas subdivisões aqui. Então se você quiser usar qualquer tipo desses pontos, você pode utilizar estes números aqui. Então vamos lá, exemplo. Olha lá, pdmode 33. Olha lá, aparecem essas bolinhas. Ó. Vamos olhar um outro tipo de pdmode aqui, que eu abri aqui. Ó, pdmode 32, é uma bolinha com pontinho. Pdmode 66. Aqui, ó. Opa, minimizou. Ó, pdmode 66. Olha lá, é um quadrado, tá? Aí você usa o que for mais visual e mais fácil de você utilizar, tá? Eu vou usar o 33, que é uma bolinha, tá? Então aqui facilmente eu consigo selecionar os pontos aqui, né? Então eu venho lá, line. Ó, eu não vou conseguir selecionar ele de primeira aqui, né? Porque o meu não está habilitado. Então para você habilitar aqui, você teria que entrar aqui no Snap, né? Snap Settings e habilitar Node aqui, tá vendo? Node. Pronto. Agora eu consigo selecionar, tá vendo? Então aqui, eu venho aqui no Node, ó, puxo uma linha, já consigo subdividir aqui, né? Ó, line, Node, até aqui, depois line, Node, até aqui. Já tem as divisões, tá? Se você quiser apagar as bolinhas depois que você subdividiu, né? Ó, não tem problema, tá? Já tem as divisões feitas, tá? Bom, esse aqui é mais ou menos um retângulo, né? Então, eu vou fazer 2 por 4, tá? Então, eu vou fazer o seguinte para simplificar. Eu vou colocar aqui ó, offset de 0.02, né, para um lado e 0.02 para o outro, certo? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui eu vou no meio como as duas se juntam, né? Vai ser 0.04. Eu vou colocar para este lado, para este lado. E esse aqui eu vou colocar 0.02 para um lado, 2 centímetros para um lado, 2 centímetros. Opa, foi para o lado errado, para o outro, tá? Ficou duas linhas aqui. Então, aí eu venho agora com trim e vou tirar isso aqui, ó, trim. Então, lá, seleciono essa linha, corto esse. Opa, não foi. Aqui. Certo? Ó, vou deixar a folha interna. Aí eu venho aqui, trim, seleciono essa linha e só cuidado aqui que eu vou cortar esse lado primeiro, ó, trim. Cortar aqui. E aí, trim, eu vou cortar o meio agora, né? Ó. Então, eu vou selecionar este lado aqui, e depois este lado aqui, e aí eu corto aqui, certo? Então, eu venho aqui, ó lá, consigo apagar esse pedaço, vou apagar essa linha central, né? Ó. Vou apagar essa linha central, e vou dar aqui trim, tr, enter, ó lá, seleciono todo mundo e corto esse miolinho aqui, tá? Aí eu lá, trim, seleciono todo mundo e corto esse miolinho aqui, tá? E aí eu posso desenhar até a canaleta aqui, ó, né, ó, canaleta que vem daqui até aqui, né, ó, onde teoricamente a folha interna correria, certo? E aí, se você quiser, de uma forma adicional ainda, a gente coloca aqui, né, ó, setinha, né, ela corre para este lado aqui, tá vendo? Eu fiz com line mesmo, tá? Fiz uma seta normal, né? Então lá, line, vim aqui, ó, F8, cliquei, lá. Se você quiser fazer com o ângulo correto, liga aqui o orto, né? Ó, orto tracking, 30 graus, ó lá. Então lá em 30 graus, fez uma setinha aqui, né? Vem aqui, mirror, seleciona, confirma, pega o ponto do meio aqui da janela, espelha aqui, não, pronto. Já tem aqui a indicação da minha janela. Ó. As folhas internas abrem, correm, as folhas laterais são fixas, tá? Faltou só o caixilho aqui nesse cantinho, né? Ó, que não coloquei. Então, offset 0.04, né? Então, eu vou fazer aqui. Eu venho aqui, trim, e corto esse pedaço aqui, ó. Tá vendo? Offset 0.04. Ó, e corto esse pedaço aqui, tá? Lá. Então, fico exatamente com uma janela assim, bem detalhada, tá?
basicamente é assim que funcionaria a nossa janela aqui. Essa janela do banheiro aqui ela é um pouquinho diferente, porque ela vai ser uma janela da área de serviço. Ela é uma janela um pouquinho diferente, mas o fundamento é o mesmo, tá? Então, ela pode ser uma janela de abrir, ela pode ser uma janela de correr, tá? Então, a gente montaria a janela da mesma forma. Aí você tem que ver qual é o tipo, se é uma janela de correr, se é uma janela de abrir, tá? Nesse nosso caso aqui, ó, ela é uma janela pequena, né? Então poderiam ser duas folhas de correr, uma para um lado e para o outro, e as duas correm. Então uma ficaria em cima da outra, né? Ou ela poderia ser uma janela até maior aqui, por ser uma área de serviço, né? Dá mais iluminação, tá? Mas nesse caso aqui, como está com 90, eu faria a mesma coisa. Então se a gente olhar aqui a janela, ó, ela está no meio do ambiente, né? Ó. Ah, não está no meio não, está 70 para cá e 55 aqui. Então vamos seguir aqui o desenho, né? Então, ó, mesma coisa, né? Ó, pegar aqui, ó, uma linha perpendicular, offset, ponto 7, clica para cá, offset, certo? Aí eu vou dar um offset de ponto 9, que é o tamanho da janela. Olha lá, fiz o vão da janela. Trim, seleciono todo mundo, clico, confirmo, corto o miolo, certo? Venho aqui, line, L de line, olha lá. Vou criar aqui, ó, esse pedaço aqui da minha janela, né, ó. Tá? Não posso esquecer de criar depois aqui o meu revestimento. Offset, ponto 15. Vou fazer aqui o tamanho do meu batente, tá? Offset, ponto 02. Largura do batente, tá? Igualzinho ao que eu estou fazendo na outra ali, tá? Olha lá. Corto aqui, trim, trim. Olha lá, corto aqui, certo? Bom, vou utilizar o mesmo conceito que eu usei no outro, tá? Só que eu vou fazer primeiro aqui o meu revestimento, ó. Offset, ponto 0,25 para eu fazer aqui o revestimento, né, ó. Aí eu vou cortar aqui, né, ó. Corto aqui, tá? Então, eu preciso fazer uma delimitação aqui, né? Então, eu poderia aqui, ó, pegar aqui, ó, com o nosso tracking ligado aqui, snap tracking ligado, pego esse ponto aqui, né, endpoint, puxo para cima, ponto 02, sem clicar nada, né, ó. Line, coloco aqui e puxo sem clicar. Ó lá. Ponto 02, ó lá, começou aqui e fecho. Venho aqui, trim, corto, né, ó. Venho com a vassourinha aqui, ou simplesmente uso fillet, né, ó, com raio 0 e fecho os dois aqui, ó. Tá? Um jeito fácil agora, né, ó, já que eu fiz isso aqui, né, antes de eu dar o fillet aqui, né, ó, que eu juntei os dois, né, acabei juntando, eu desfiz aqui, eu poderia fazer aqui um mirror, né, ó, mirror, seleciono aqui, confirmo, pego o meio da janela, puxo para baixo, clico, não, olha lá, espelhei para o outro lado. Agora sim, né, venho aqui no fillet e aqui, ó, junto aqui, certo? Olha lá. Aqui eu dou fillet, olha lá, fillet, clico nesse, depois fillet, clico nesse, olha lá. Fiz todo o contorno aqui. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Com duas folhas de correr. Vai ficar pequeno, mas não tem problema, né? Ó, vem aqui, line, midpoint, midpoint, certo? Aí eu faço lá, offset, ponto 02, que é a espessura da janela. Esse aqui vai ser um pouco mais fácil, porque vão ser só duas folhas e não quatro. Aí eu vou fazer offset, ponto 01, que é a espessura, o espaço entre as janelas. Offset, ponto 02, que é a largura da minha última janela aqui, tá? Bom, como são duas folhas, eu vou fazer assim, ó, line, midpoint, midpoint. Olha lá, dividi no meio. Então, faço lá offset, ponto 02. Então, eu vou fazer ó, ponto 02 para um lado, ponto 02 para o outro, certo? E aí eu só vou cortar, né? Aí offset, vou fazer aqui no canto, né? Ponto 04. Então, aqui e aqui, né? As duas vão ter, tá? Então, vamos lá, cortando.
trim, tr, seleciono aqui, vou deixar esta folha aqui em vigor, né? Ó. Então vou fazer aqui, trim, aqui, ó, corto, vou tirar essa linha do meio, faço lá, trim, janela verde, seleciono todo mundo, confirmo, né? Ó lá. Aí eu faço aqui, trim, seleciono essa linha, apago esse lado aqui. Aí eu venho aqui, trim, seleciono todo mundo, corto aqui, e aí eu já tenho as minhas duas folhas, né, ó, de correr. E aí faço o trilho, né, ó, midpoint, perpendicular. Line, midpoint, perpendicular. Lá. Já tenho aqui minha outra janela criada. Vou reaproveitar aqui, né, ó, a minha seta, tá? Só que como as nossas janelas aqui, elas duas correm, né? Então, essa corre para cá, né? E a nossa outra também corre para esse outro sentido aqui. Então, vou pegar aqui e vou copiar essa. Tá? Então, as duas folhas correm. Então, já tenho as minhas duas janelas aqui bem elaboradas, né? Tá? Depois é só criar o bloco, né? A gente seleciona aqui e transforma em bloco. Tudo bem? É isso aí. Obrigado.